Olá, boa noite para você. O destino do governo agora está nas mãos da Alerj. Os deputados autorizaram a abertura do processo de impeachment de Wilson Witzel por suspeitas de irregularidades em contratos da área da saúde. Pedro Figueiredo, boa noite para você. Olha, essa votação mostra que o governador perdeu a base, né? Quase todo mundo votou a favor da abertura, até mesmo políticos do partido dele, né? Exatamente, Mônica. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma decisão unânime. Os 69 deputados estaduais presentes na sessão votaram pela autorização para a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Apenas o deputado Rosenberg Reis, do MDB, que não compareceu na sessão e por isso não votou, ele que chegou aí a ser chamado para ser líder do governo nas últimas semanas e recusou o cargo. André Siciliano, presidente da Alerj, não precisava tomar essa decisão sozinho. Ele poderia tomar essa decisão sozinho, mas decidiu dividir com o plenário. Mais do que um gesto democrático, ele dava dois sinais para o governador. O primeiro, de que a decisão da abertura do processo não é apenas dele, é de todos os deputados. E o segundo recado é de que também, além dessa decisão não ser apenas dele, ele também passa aí uma mensagem de que tem força política. Foram 14 pedidos de impeachment protocolados na Alerj, 2 deles foram aceitos. A autorização para a abertura do processo de impeachment veio de 2 pedidos dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, os 2 do PSDB. Em um deles, os parlamentares citam a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que levou à Operação Placebo. Eles alegam que o Wilson Witzel cometeu crime de responsabilidade ao faltar com probidade, ou seja, com correção na administração pública, e que o governador agiu de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O pedido lembra a decisão do governador de, em março, revogar a desqualificação da organização social Unir Saúde, supostamente ligada ao empresário Mário Peixoto, e cita que, por causa da pandemia, o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Saúde, fez a aquisição de 1.000 respiradores mecânicos. Porém, foi apurado que os valores constantes nos contratos de aquisição foram superfaturados, com valores muito acima dos praticados no mercado atual. Os deputados lembram que, na denúncia, o Ministério Público Federal aponta que Witzel tinha o comando da estrutura que deu suporte a fraudes na Secretaria de Saúde. No pedido, eles afirmam ainda que a investigação aponta vínculo bastante estreito e suspeito entre membros de seu governo e as empresas do empresário Mário Peixoto, reforçando ainda o contrato de prestação de serviços firmado pela BPAD Serviços Diagnósticos e a primeira-dama Helena Witzel. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão e a sua relação com o empresário Mário Peixoto também são citados. Os deputados concluem que a situação se revela alarmante, com a existência de corrupção governamental em pleno período de pandemia, crime que classificam como hediondo. No texto, eles afirmam que o comportamento do governador se revela inadmissível e que não resta outra alternativa senão pedir o impeachment. A este pedido foi anexado outro, dos mesmos parlamentares. Nele, o motivo para o pedido de impeachment é o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas do governador no ano passado. O TCE apontou 7 irregularidades, entre elas repasses menores dos que os previstos na Constituição para educação e saúde. Esse aí é o começo de um processo de impeachment que vem depois de um desgaste imenso entre o governador e os deputados estaduais. A gente mostrou aqui no RJ, no começo do ano, surgiram aí as denúncias de que o então secretário Lucas Tristão, muito ligado ao governador, teria dossiês contra os deputados. Agora, esse tema voltou ali a rondar o Palácio Tiradentes e aí então a Alerj dá essa resposta. Inclusive, os 4 deputados do PSC, o partido do governador, votaram hoje a favor da abertura do processo. Vamos ver o que alguns desses deputados disseram. A gente está triste, mais triste mesmo, porque a população está sofrendo com tudo isso. Isso é que é motivo de maior tristeza. E nós queremos que tudo seja apurado. Então, estamos votando com toda a consciência, sim, pela abertura do processo. O próprio governador, em nenhum momento, se colocou aquém das investigações. Pelo contrário, ele mesmo, durante algumas vezes, publicamente disse que não temia nenhum tipo de investigação e, portanto, este é, de forma muito própria, a maneira de se colocar à disposição desse parlamento
para que sejam feitas e terminadas todos os processos de investigação em respeito, repito, a este pleno ao Parlamento. Por isso, o meu encaminhamento, o meu voto é sim. Nós tivemos 70 deputados presentes na sessão, votaram 69 senhores parlamentares, 69 sim, e eu, André Luiz Ceciliano, baseado no parecer técnico da douta Procuradoria, dou prosseguimento à denúncia por crime de responsabilidade no processo 5328 de 2020 do senhor excelentíssimo senhor governador. Não há nenhum pré-julgamento aqui, não estamos fazendo nenhum juízo de valor, mas estamos dando prosseguimento ao procedimento de crime de responsabilidade, onde vamos garantir, como vemos fazendo aqui até o presente momento, todo o direito à ampla defesa do senhor governador. Pedro, os primeiros trâmites, até os deputados avaliarem se aceitam ou não a denúncia, devem durar aí 1 mês e meio, né? Exatamente, já começam na sexta-feira. É muito significativo lembrar que a Alerj não aderiu ao ponto facultativo na próxima sexta-feira. Então, por isso, na sexta já deve sair o Diário Oficial com a abertura desse processo de impeachment. Esse processo vai ter aí 2 fases, de acordo com um rito determinado pela Procuradoria da Alerj. A primeira fase se assemelha ali ao que no processo de impeachment de um presidente da República é a atribuição da Câmara de Deputados, é um processo interno da Alerj. A segunda fase é o que seria uma atribuição do Senado Federal, e aí vai ser uma comissão processante da Alerj com também desembargadores do Tribunal de Justiça. Vamos entender esse rito agora? A decisão do presidente da Alerj de dar prosseguimento ao processo será publicada no Diário Oficial. Quando isso acontecer, os 26 partidos com representação na Assembleia têm 48 horas para indicar os representantes para uma comissão especial que vai analisar a admissibilidade da denúncia. Essa comissão tem mais 48 horas para eleger um presidente e um relator. A partir daí, a denúncia será lida em plenário e o governador tem 10 sessões para apresentar a defesa. O relator tem outras 5 sessões para desenvolver um parecer. O parecer é lido em plenário e vai à votação. Os deputados poderão discutir o parecer por até 1 hora. Há um limite de 5 parlamentares por partido. A discussão pode levar mais de 1 dia. Quando ela acabar, começa a votação, que é aberta e nominal. Para a denúncia ser aceita, é necessário maioria absoluta, ou seja, 36 votos. Se isso acontecer, é aberta uma comissão processante e o governador é afastado do cargo. A comissão processante terá 5 deputados eleitos entre eles e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça sorteados, além do presidente do TJ, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, que presidirá os trabalhos. Se a maioria dos integrantes da comissão votar a favor, o governador sofre impeachment. O presidente do TJ só vota em caso de empate. O Pedro e o governador Wilson Witzel já se pronunciou, né? Assim, Mônica, ele divulgou uma nota à imprensa agora há pouco. O resultado já era esperado e o governador, então, disse que espera aí agora poder apresentar a sua defesa e provar a sua inocência. Vamos ver a íntegra da nota do governador. O governador afirmou que recebe com espírito democrático e resiliência a notícia do início da tramitação do processo de impeachment pela Assembleia Legislativa do Rio. E afirma: estou absolutamente tranquilo sobre a minha inocência. Fui eleito tendo como pilar o combate à corrupção e não abandonei em nenhum momento essa bandeira. E é isso que, humildemente, irei demonstrar para as senhoras deputadas e senhores deputados. O governador acrescenta: como bem ressaltou o presidente da Alerj, André Ceciliano, e a maioria dos parlamentares, terei direito à ampla defesa e tenho certeza absoluta de que poderei demonstrar que nosso governo não teve tolerância com as irregularidades elencadas no processo que será julgado. O governador finaliza: vou seguir nas minhas funções como governador e me preparar para a minha defesa. Tenho certeza que os parlamentares julgarão os fatos como eles verdadeiramente são. Assina Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro. O que começa a partir de agora é um processo longo. Só essa primeira etapa deve levar aí pelo menos 1 mês e meio para se concluir, para que depois comece, então, se assim for aprovado, a comissão processante. O fato é que a partir de agora é um julgamento político e, como a gente já mostrou, Wilson Witzel está com um desgaste muito grande com os deputados e agora os deputados vão ter a palavra final sobre a continuidade ou não dele no cargo. Mônica.
É isso. Obrigada pelas suas informações, Pedro.